Emerson, acho que pela segunda vez consecutiva o Cruzeiro não fez um bom jogo. Claro que conseguiu o mais importante, que é vencer, mas fica esse ponto, né, de que não foi uma grande atuação do Cruzeiro, especialmente no primeiro tempo. Essa chance aí que acabou de ser mostrada na tela, talvez tenha sido a única mais interessante antes do gol do Lucas Silva, né? O Cruzeiro teve mais a bola, mas por muitos momentos foi um time muito burocrático, né? Não sendo aquele Cruzeiro objetivo, como costuma ser, sob o comando do Jardim. Teve essa chance com o Caio Jorge, e aí depois disso foi um Bragantino que incomodou muito, né? Um Bragantino que começou a encaixar o seu jogo, tendo por dentro Eric Ramírez e John se entendendo bem, até com mais espaço do que o normal. E eu achei que o La Quintana deu muito trabalho ao Kaique, né? O Kaique que fez o gol da vitória, fez um bom segundo tempo, não estava bem na primeira etapa. E as principais chances surgiram através ali de jogadas com o La Quintana, né? Ele dá aquele passe para o Sacha e o Cássio faz uma grande defesa. Depois, na sequência, vem um gol, e aí um gol que me incomodou muito, né? Porque vem a partir de uma jogada de lateral, um lateral no campo de ataque. O Bragantino tem ali muita facilidade para construir, o La Quintana gira fácil, toca para o John, que faz um belo gol, mas ele não poderia estar livre daquela forma na meia-lua, né? Teve ali uma falha, e para mim mais clara, do Lucas Romero, uma falha mais coletiva, mas acho que o Lucas Romero era o cara para acompanhar o John. Me lembrou até aquele gol do Cauã Barros contra o Cruzeiro na semifinal do Campeonato Mineiro. Era um outro Cruzeiro por ali, né? Ainda bem no início do trabalho do Jardim. Mas, enfim, é um Bragantino que até depois do gol tem chance de fazer o segundo. O Vanderlan tem uma boa chance e o Sacha, mais uma vez, consegue chegar na cara, com o Cássio fazendo uma grande defesa. E aí vale muito a gente falar da atuação do Cássio, né? Se o Cruzeiro consegue a virada, se o Cruzeiro consegue ter margem para isso, é muito por conta da atuação do Cássio, que para mim foi o melhor em campo e fez, no primeiro tempo, duas grandes defesas. As defesas do Cássio foram muito importantes. Acabou que na reta final, num lance de inspiração individual, com o Lucas Silva chamando a responsabilidade, o Cruzeiro empata. Foi um golaço do Lucas, o Lucas que não vinha bem no jogo. Eu, inclusive, estava próximo do Emerson e estava cornetando bastante o Lucas Silva, porque não gostei da primeira etapa dele, mas fez um golaço. E aí, na segunda etapa, eu acho que o Cruzeiro tem uma melhora. Não é um time brilhante, mas melhora, e aí eu acho que vai muito ao encontro de uma questão que o Jardim fez na reta final do primeiro tempo. Ele inverte Wanderson e Christian, né? O Wanderson passa a jogar pelo lado direito e o Christian pelo lado esquerdo. O Cruzeiro melhora por aquele lado esquerdo, né? Eu acho que o Kaique passa a participar mais do jogo, se entendendo bem com o Christian, e o Matheus Pereira também cai muito à esquerda, né? Então os três conseguiram se entender bastante, tanto que no início do segundo tempo, o Cruzeiro tem duas boas chances com o Christian, né? Em um chute de fora da área, que a bola desvia e quase entra, e em um outro momento que o Matheus Pereira deixa o Christian numa ótima condição, ele limpa bem, mas acaba finalizando por cima. O Bragantino basicamente teve aí uma boa chance, que foi com o Lucas Barbosa, né? Num chute espetacular, a bola dá uma curva e bate na trave, mas não foi aquele time que teve mais facilidade para criar como teve na primeira etapa. Ofensivamente, o Cruzeiro melhora ainda mais quando entra o Gabigol, né? Porque é um cara que começa a ajudar o Cruzeiro também por aquele lado direito, se empenhando, ajudando na parte tática, abrindo espaço, e a jogada do gol começa com ele, né? Ele toca para o William cruza de canhota, Matheus Pereira aproveita bem, toca para o Kaique dentro da área, fazer o gol chorado, e que gol legal, né? O Kaique ainda não tinha marcado na temporada, o último gol dele foi contra o Corinthians, tinha sido contra o Corinthians lá em novembro de 2024, e fez o gol da vitória do Cruzeiro. Gostei também do fato do Cruzeiro ter conseguido vencer com, entre aspas, coadjuvantes, decidindo a partida, né? Eu acho que é legal quando o Matheus Pereira, Caio Jorge não estão tão inspirados, o Cruzeiro mesmo assim ser capaz de vencer. E aí, depois do gol, o Cruzeiro se sustenta bem, muito aguerrido, consegue ali uma série de faltas, de escanteios na reta final, com o Gabi inflamando a torcida, o próprio Bolassi. Gostei de ver esse Cruzeiro competitivo na reta final. E aí, Emerson, é uma campanha fantástica, né, que a gente tem que valorizar. Os últimos jogos não foram tão legais, mas o Cruzeiro conseguiu vencer. Está aí numa sequência de 4 vitórias dentro do Brasileirão, 6 ao todo, 50 pontos em 24 rodadas, uma marca fantástica.
e é um time que nos faz sonhar cada vez mais, né? Conseguiu aproveitar bem o deslize do Flamengo, a gente sabe que o principal objetivo é Libertadores, temos que nos dar por satisfeitos se lá no final o Cruzeiro conseguir vaga na Libertadores, mas esse time tá fazendo a gente sonhar com algo maior, muito por essa constância, por ser um time capaz de conseguir não só vencer confrontos diretos, mas esses jogos também, assim, em tese, mais acessíveis. E a força dentro de casa é algo que reforça muito essa constância, né? O Cruzeiro se tornou o melhor mandante do Brasileirão com 10 vitórias. Essa força do Cruzeiro no Mineirão acho que pode render frutos ainda maiores até o término do Campeonato Brasileiro. É um primeiro tempo onde o Cruzeiro teve muita dificuldade e muito por conta da estratégia adotada pelo Fernando Seabra, né? O Red Bull Bragantino se colocou numa situação de defender muito mais num bloco baixo, não pressionava tanto o Cruzeiro na saída de bola, e aí os jogadores mais avançados desse sistema defensivo do Red Bull Bragantino, nos momentos sem a bola, eles tinham uma missão ali meio que de pressionar só Lucas Silva e Lucas Romero. E aí o Cruzeiro conseguiu construir pouco por dentro, o Cruzeiro forçava muito essa bola nos corredores laterais ali, principalmente tentando buscar o William o tempo inteiro, né? E aí tinha essa dificuldade de encaixar boas jogadas, e o Matheus Pereira acaba que tinha que sair demais do bloco do adversário para tentar pegar essa bola no pé dos zagueiros do Cruzeiro ali, ou dos volantes, e essa dificuldade dele para poder trabalhar, quando ele recebia no entrelinhas ali, esse jogo por dentro estava muito congestionado. Acho que a mudança no segundo tempo, para além da questão que o Caio ressaltou da troca de lado, que acontece já na reta final do primeiro tempo, envolvendo o Christian e Wanderson, é um Cruzeiro um pouco mais paciente, conseguindo achar mais os jogadores por dentro e aí tentar a tabela. A gente viu, o Caio citou os 2 lances do Christian, foram jogadas que o Cruzeiro trabalhou muito bem de pé em pé, tocando rápido, e aí você consegue desmontar esse bloco baixo do adversário. E o Cruzeiro foi se sentindo melhor dentro da partida no segundo tempo, e alguns jogadores foram crescendo. Acho que é o caso do próprio Kaique, é o caso do Matheus Pereira. O primeiro tempo do Matheus não foi bom, no segundo tempo ele acaba crescendo. O próprio William tem uma melhora no segundo tempo, e a entrada do Gabriel Barbosa, eu acho que ela é muito importante. É um jogador muito inteligente, ele entra fazendo uma função mais como um ponta pela direita, mas sempre buscando aquele jogo de aproximação da tabela, e o Cruzeiro estava tendo isso só do lado esquerdo, com o Gabigol entrando. O Cruzeiro passa a ter muito mais isso pelo lado direito, e é importante para o crescimento do William, porque o Gabigol não é aquele ponta que fica tão preso pelo corredor, né? Então ele sai muito mais daquele espaço da lateral para buscar esse jogo por dentro, e o William tinha espaço para se lançar o ataque por ali, e aí o Cruzeiro consegue o seu gol. Acho que na reta final ali é muito mais na inspiração, e eu vou reforçar um comentário aí da dona Eliane. Acho que ontem isso aconteceu. O Leonardo Jardim poderia ter mexido mais rápido. Em alguns momentos eu vi o Christian e o Caio Jorge muito desgastados, né? Às vezes não conseguindo ajudar o Cruzeiro nesse momento defensivo, e acho que o Leonardo Jardim demorou para colocar os jogadores ali. Eu acho que a entrada do Bolassi foi interessante. Acho que o jogo estava mais à feição do Kenny Arroio do que propriamente do Marquinhos. É um jogador mais habilidoso, com mais qualidade, poderia ter ganhado ali alguma jogada, uma falta com um drible, mas foi uma vitória muito importante, cara. E acho que o Cruzeiro, a gente já discutia isso há um tempo atrás, e agora está começando a acontecer, mesmo nos dias menos inspirados dessa equipe, a vitória precisava de vir, principalmente no contexto de ontem. O adversário tinha uma vitória nos últimos 10 confrontos, a gente sabe da qualidade do outro lado, a gente sabe que o Fernando Seabra é um bom treinador, mas dentro de casa o Cruzeiro não poderia perder para o Red Bull Bragantino. E acho que isso foi o mais importante, para além de atuação, de desempenho, mesmo que tenha uma melhora no segundo tempo. O Flamengo tropeçou, o Flamengo empata com o Vasco da Gama. A gente sabe que muita gente não trata como tropeço por ser clássico, mas no momento que vivia o Flamengo era interessante que o Flamengo vencesse, né? Não para o Cruzeiro, mas para o Flamengo. E aí agora acho que é da sequência, recuperar os atletas. A gente vai ter um outro confronto muito importante contra o Vasco da Gama. A gente tem aí uma semana para poder trabalhar, né? O Vasco vai jogar no meio da semana, porque tem que pagar um jogo atrasado. O Flamengo, que é um concorrente direto, vai jogar durante a semana também pela Copa Libertadores. Então o Cruzeiro tem que observar tudo isso
e se preparar da melhor maneira para poder ali, quem sabe, conquistar mais uma vitória fora de casa diante do Vasco da Gama e dar sequência em colocar o Cruzeiro ali no meio do bolo. É como o Caio disse, o objetivo principal segue sendo a Copa Libertadores, mas a partir do momento que você está ali próximo, qualquer deslize do adversário é uma boa oportunidade para que você possa, quem sabe, aí conquistar o título. Ô Emerson, só um gancho nessa questão do Flamengo, que o Pedro pontuou. É curioso ver que o Flamengo, nos 2 últimos jogos em casa, dentro do Brasileirão, ele não venceu, né? Porque ele empata com o Grêmio, aí depois ele vence o Juventude fora e agora empata com o Vasco da Gama. Então, assim, são 2 tropeços dentro de casa. O Flamengo vai ser obrigado a buscar fora de casa. E pensando em Brasileirão, na próxima rodada, o Flamengo tem o Corinthians, né? Depois de enfrentar o Estudiantes na Argentina. Corinthians, fora de casa, é uma equipe que dá algum trabalho. Então, é um cenário interessante, né? De nada adianta, obviamente, se o Cruzeiro não fizer a sua parte. Mas ontem o Cruzeiro fez a sua parte, aproveitou muito bem o tropeço do Flamengo, tanto que está aí por 1 ponto de distância. Vale sempre lembrar, sim, que o Flamengo tem um jogo a menos, mas cada vez mais a gente tem visto que essa distância tem reduzido muito porque o Cruzeiro tem sido capaz de ser constante, e até mesmo nas últimas rodadas, principalmente como mandante, tem sido mais constante do que o próprio Flamengo.